Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do primeiro ano e a gente vai continuar o nosso estudo sobre estruturas políticas. Nas últimas aulas, o que nós já vimos, já no geral, né? A gente já viu as ideologias políticas, nós já vimos, no caso, as ideologias, né, organizadas metodologicamente, nós já vimos a noção de Estado, de nação, o conceito de democracia, como funcionariam regimes ditatoriais. E hoje a gente vai começar a ver algumas coisas que são utilizadas no dia a dia, principalmente nas discussões políticas, e muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que é. Então o que a gente vai ver hoje? A gente viu bastante as noções, né, ideológicas, mas agora a gente vai ver alguns conceitozinhos que estão muito falados no senso comum, mas na prática as pessoas não entendem muito o que eles significam. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente ouve muito falar em direita e esquerda, né? A gente estudou democracia, estudou ditadura, e aí eu falei pra vocês, mas você pode ter uma ditadura de direita, você pode ter uma ditadura de esquerda, dependendo de como ocorreu aquele processo que levou àquela ditadura. Mas a gente fala muito de esquerda e direita e as pessoas não compreendem muito o que significa esse conceito, até porque dentro da ideia de esquerda e direita existem uma série de subcategorias ideológicas para organizar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o conceito de direita e esquerda é um conceito que ele não é novo, tá? Ele é um conceito que surge na Revolução, não um conceito, ele é uma ideia que vai surgir na Revolução Francesa, tá? É uma forma de organização puramente no espaço físico. E aí é interessante porque a gente quando pensa, né, na esquerda, na direita, a gente acha que tá ligado a liberalismo e socialismo, né? A gente acha que tá ligado especificamente a isso. E não, é um conceito que tá ligado muito antes. Como assim? Quando a gente tem a Revolução Francesa, a gente vai ter dois grupos, como vocês viram na história, né? Que é os girondinos e os jacobinos. Esses dois grupos, eles vão ser representados de duas formas. Os girondinos serão considerados de direita, sentam ao lado da direita e são considerados os mais moderados, e os jacobinos vão estar do lado da esquerda e são considerados os mais exaltados, né? Os que querem uma revolução mais profunda. Enquanto você vai ter um lado mesmo, tá, gente? Um lado sentado buscando uma discussão mais conciliatória, o outro lado vai querer mais uma reestruturação profunda. É a partir daí que vai surgir essas duas ideias, direita e esquerda. E aí, a partir disso, várias linhas ideológicas começam a ser encaixadas nessas duas perspectivas. E aí você vai ter direita moderada, extrema direita, você vai ter esquerda, extrema esquerda, esquerda moderada, centro, centro-direita, centro-esquerda e por aí vai. Cada linha dessa está representando uma visão ideológica sobre o mundo. Então vou pegar algumas linhas que nós já estudamos aqui. A gente estudou muito pouco ainda linhas de extrema direita, a gente vai estudar mais, tá? Porque era importante antes de vocês compreenderem o que é a direita liberal e também esquerda. Então vamos lá. Um conceito, uma extrema esquerda seria, por exemplo, aqueles que acreditam no processo puramente revolucionário para transformar a sociedade, né? Essa é a visão a grosso modo, tá, gente? É claro que hoje a gente vai sempre mesclar essas linhas ideológicas. Então, é aquele que acredita que a única forma de você fazer um processo de mudança efetiva na sociedade vai ser através de um processo revolucionário. Então, eu posso colocar nessa page os socialistas libertários, como posso colocar também os socialistas científicos, os marxistas. Porque eles acreditam que só vai ter uma alteração da sociedade a partir de um processo de profunda revolução, profunda mudança estrutural. A esquerda, que a gente costuma falar mais, né, que essa esquerda, a esquerda dentro da estrutura democrática, a gente vai ter a social-democracia, que não faz um rompimento com a estrutura, nem com a estrutura econômica, nem com a estrutura política. Normalmente a social-democracia ela vai estar sempre junto com a democracia, com o processo, né, do sufrágio universal, do voto. Ela é moderada porque ela é conciliatória, ela faz o processo de reforma, é uma reforma dentro do sistema, mas utilizando o sistema quando a gente estudou. Existem algumas linhas que são chamadas de direita liberal. Eu questiono um pouco falar esse termo direita liberal, porque esquerda liberal
alguma gente fala muito da esquerda liberal, porque ser esquerda já te afasta um pouco da perspectiva liberal. Mas essa visão nova de esquerda liberal, na verdade, ela está ligada ao conceito de liberalismo político, mas aos ganhos, né, das minorias. Então, o que a gente vai normalmente chamar o esquerda liberal, que é o centro-esquerda no final das contas? É aquele que vai defender as causas das minorias sociais. E aí vão ser chamados de identitários, tá? Então são aqueles que acreditam que é mais importante observar esses problemas das minorias e resolver esses problemas do que fazer uma grande reforma no sistema, porque essa grande reforma é utópica, seria impossível. Então eles vão sempre estar buscando essa questão das minorias. E essa linha, né, da esquerda liberal, social-democracia, centro-esquerda, ela é uma linha que tem crescido muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem, dentro do Partido Democrata, alguns pensadores que vão mais para esse caminho, tá? E que tem muita força, inclusive. No campo da direita, a gente vai ter várias linhas, tá? A gente vai ter a direita liberal mesmo, que é a direita que está ligada ao liberalismo político e que também está ligado a essa questão dos direitos das minorias. Então, se a gente pegar o Partido Democrata, ele é um partido de direita, mas ele é direita liberal, ou seja, ele compreende a necessidade de reformas e estruturações da sociedade. A gente vai ter os conservadores, que fazem parte da direita, e aí a gente pode pegar como exemplo o Partido Republicano Americano, que é um partido conservador, porque ele acredita numa série de organização cultural, religiosa, não deve ser alterada. Ele questiona os direitos de algumas minorias, principalmente quando tem uma relação com questões sexuais, questões de gênero, discussões sobre o aborto, por exemplo. Então, tá dentro da peixe dos conservadores. Direita conservador não é extrema-direita, não é a ultradireita, tá? A extrema-direita, a ultradireita é um outro campo. Então, um conservador, ele defende a democracia em qualquer circunstância. Um conservador, ele vai querer proteger o que ele acredita, que normalmente está ligado a uma moral judaico-cristã, mas ele jamais vai normalizar que o Estado retire os direitos individuais. Então pensa, um conservador não naturaliza a perda dos direitos individuais dos cidadãos. Então, por exemplo, você vai ter pessoas do Partido Republicano contra a truculência da polícia norte-americana contra os negros americanos, porque para eles é inadmissível que uma pessoa perca os seus direitos. Porém, a ultradireita, a extrema-direita, ela já tem uma perspectiva, ela vai para além do conservadorismo. Ela é contra, por exemplo, a pluralidade de pensamento, a diversidade de perspectivas e discussões políticas. Ela não permite isso. Se ela puder diminuir o máximo possível de linhas de pensamento, e se essas linhas forem só ligadas à perspectiva deles, é melhor. Então, quando alguém fala assim, a gente tem que criminalizar determinada linha de pensamento, é para acender o sinal vermelho. Essa pessoa não é conservadora, essa pessoa é ultradireita. Na ultradireita, você retira direitos das minorias. E essa retirada é retirada de direitos civis mesmo. Então, você tem exemplos históricos de momentos que nós tivemos a extrema-direita no poder. Quando você tem um processo setorial que retira os direitos civis, é extrema-direita, tá? Porque o conservador não tira direitos civis. Isso é muito importante deixar claro. Você jamais vai ver um grande nome do Partido Republicano, tirando o Trump, claro, mas um grande nome do Partido Republicano falando: precisamos tirar os direitos civis dos americanos. Não, isso não vai rolar nunca, tá? Você vai ter, por exemplo, o nazismo na Alemanha, que foi um processo de retirada dos direitos civis, que a gente vai estudar nazismo, o conceito de nazismo, tá? Nazismo não é de esquerda, nazismo é de direita, é ultradireita, extrema-direita, e a gente tem o fascismo e o protofascismo, que são também linhas de extrema-direita. Nas próximas aulas a gente vai começar a olhar essas linhas de extrema-direita, que são o nazismo e o fascismo, e compreender por que o termo fascismo tem sido tão utilizado hoje em dia. Porque o conceito não está preso só no Mussolini, lá na primeira metade do século XX.
Gente, qualquer dúvida, mandar e-mail para a tutoria online, mandar e-mail para o e-mail institucional ou aparecer na tutoria online toda terça-feira às 8h50 da manhã. Se não quiser falar, pode falar no chat que eu respondo tranquilamente, ok? Beijos, até lá!